Bom, chegou a hora da gente colher os frutos um pouco do nosso esforço, né? A gente acabou provando vários limites pela definição. Ah, Agora a gente vai conseguir usar alguns resultados simplesmente recorrendo a esses que a gente fez pela definição e vai ter algumas coisas mais interessantes aqui, mais fáceis, na verdade, né? Tipo, recompensa pelo esforço anterior. Então, vamos pôr o enunciado aqui, ele é simplesinho. Na verdade, vocês vão ver que na verdade ele é longo, mas a demonstração é super curta. Vamos pegar duas funções, então vamos pegar f e g funções reais. Né? Eu não vou me preocupar muito com o domínio aqui, como a gente já tem discutido. Só que eu quero que os limites existam. Então, o limite do x tendendo a um azinho aqui do f de x vai ser um azão, e o limite do x tendendo ao azinho da g de x vai ser um bzão. Beleza? Aí, quais são as coisas que a gente tem? Um item é limite do x tendendo a de um k vezes f de x, onde k é uma constante, tá? K é um real qualquer. Isso aqui é k vezes a. Tá? Então, tipo, só indicar aqui, k pertencente aos reais fixo. Tudo bem? Então, você tem, esse é um limite que a gente tem. Outro limite que a gente tem é que o limite de x tendendo a de menos f de x é menos a, como você espera. Você vai ver que todas as respostas aqui dão o que a gente espera. Tá? Não tem nenhuma surpresa nesse aqui. Limite de x tendendo a do f de x menos g de x dá a menos b. Né? Aqui talvez seja melhor colocar um parênteses aqui, né? Para ficar claro que eu estou fazendo o limite dos dois. Limite de x tendendo a do 1 sobre f de x, isso aqui é 1 sobre a, se você tiver que o a é diferente de zero, né? Claro, porque senão você não consegue fazer essa conta, mas a gente vai ver que na demonstração a gente precisa desse fato de fato. E o último é o limite de x tendendo a de f de x sobre g de x. Isso aqui vai ser a sobre b. Tá? De novo aqui, se o b é diferente de zero, senão você não consegue fazer essa conta. Tudo bem? Beleza. Vamos lá. O que tem aqui? O que a gente tem que mostrar nesse resultado? Vocês vão ver que a gente tem simplesmente uma junção de coisas que a gente fez anteriormente. Por exemplo, vamos pegar aqui, eu sei que ficou bem apertado, porque eu quero deixar um cantinho sem apagar tudo isso aqui, tá? Então, ó, por exemplo, o primeiro, vai, limite de k vezes f de x é igual a k vezes a, que é o que você esperaria que acontecesse. Vamos tentar usar um resultado anterior para tentar provar esse. Você tem o seguinte, né? Chama uma função auxiliar hx de k, função constante, que em qualquer ponto dá k. Tudo bem? A gente sabe que o limite dela, não interessa quem é o a, não interessa para onde vai, o limite disso é k, certo? Então eu posso usar para calcular esse limite aqui, fazer a conta desse tipo, né? Limite de k vezes f de x, ele é o mesmo limite, né? Com o x tendendo a a aqui, ele é a mesma coisa que o limite do h de x, f de x, com x tendendo a a. Por quê? Porque o valor que está aparecendo aqui é a mesma coisa, só está escrevendo K de uma maneira diferente. E esse aqui a gente sabe que dá K, certo? Bom, então a gente já tem esse resultado. Tudo bem? Então, bem tranquilo esse. O segundo, você pode fazer de dois jeitos, né? Você pode simplesmente fazer o mesmo truque. O segundo é esse aqui. Você pode fazer exatamente o mesmo truque, pensando que a sua função h é menos 1, e aí você multiplica por f de x, ou você usa o item anterior e pega que isso aqui é o caso particular em que o k é igual a menos 1. Você já tem esse. Tudo bem? Esse aqui, o que você faz? Você simplesmente escreve a sua f de x, em vez de você escrever a f de x mais g de x, põe mais menos g de x. Tudo bem? E aí como é que você pensa esse troço? Esse aqui, dado que o b tem essas propriedades, o g tem essas propriedades, a gente sabe que esse limite está indo para menos b. Esse aqui está indo para a. Bom, mas daí então somar limites que existem funciona, então você tem que isso aqui é a menos b, como está escrito aqui, certo? Eu usei esse aqui para resolver esse, usei o da soma que a gente já tinha feito e conclui esse aqui.
Tá? Vai dar que é A mais menos B, mas ninguém escreve A mais menos B, é A menos B. Tudo bem? Esse aqui, agora, ele é um pouquinho mais complicado. Vamos fazer esse aqui com um pouquinho mais de cuidado, só para fazer alguns comentários que compensam ser feitos aqui. É o seguinte: considera essa h de x como sendo 1 sobre x. Que a gente já viu que essa função aqui, ela tem, para qualquer azinho diferente de zero, ela tem limite e o limite vai para 1 sobre a. Certo? A gente já sabe isso aqui. Para qualquer k que você pega, o limite dela, se o k é diferente de zero, o limite dela é 1 sobre k. A gente já fez. Tudo bem? E a gente tinha lá a composta, né? Do tipo, repara que essa função aqui, se você quiser trabalhar com a 1 sobre f de x, você pode simplesmente fazer h de f de x. H de f de x dá esse cara aqui, dá 1 sobre f de x, certo? Primeiro você faz o f de x, vai ficar f de x, aí você vai ter 1 sobre f de x, que dá exatamente nisso. E a gente sabe, lembra que tinha umas condiçõezinhas que você precisava que... O que precisava acontecer? Você precisava que essa de fora tendesse... você teria aqui o limite... Vamos fazer com partes, vai aqui. Tipo, você tinha que ter que o limite do f de x ia para um certo L, quando x ia para o A. Depois eu faço as substituições que precisa. E aí eu precisava que o h de x lá, o limite do x tendendo a esse L que essa aqui chegava, o limite dessa fosse para um certo k, vai. E você precisava, que é a continuidade, mas que a gente ainda não está usando esse nome, que não é limite aqui também, que o h calculado nesse cara, não é nesse, é nesse, desce esse K. Isso era uma tecnicalidade que aparecia lá na conta que precisa de fato fazer. Se você não tem essa condição, se deixar muito geral, pode não funcionar isso aqui, tá? Tem alguns exemplinhos. Você precisava disso aqui, que é o que a gente depois vai chamar de continuidade, mas a gente ainda não viu isso. Tudo bem? Você precisava dessas três condições. Aqui, você está nessas três condições. Você tem essas três condições. Por quê? Porque a 1 sobre x, que é essa sua h, ela tem essa propriedade. Se você pegar, se o x, você tem essa propriedade se esse cara aqui, para quem está atendendo, for diferente de zero. Certo? E a gente está pegando justamente se o a aqui for diferente de zero, que é esse cara, né? O L que está aparecendo aqui no fato é o a. E aí essa resposta aqui está dando 1 sobre a. Então você tem isso aqui usando o resultado da composta e o da inversa, tá bom? Então isso resolve esse aqui, certinho, paguei tudo, bonito. Finalmente esse aqui a gente consegue fazer se você escrever de um outro jeito, né? Vamos escrever f de x, em vez de fazer f dividido por g de x, faz f vezes 1 sobre g de x. Tudo bem? E aí você tem de novo o resultado. Você consegue concluir esse por esse item, e aí usa a multiplicação que a gente já tinha, e aí tem o negócio. De novo, você precisa que o b é diferente de zero. De novo, eu não estou me preocupando muito com os domínios aqui, estou fazendo, a gente passou por umas partes meio sutis aqui, porque, por exemplo, podia ser que a g ela desse zeros em outros lugares também, certo? Não só no limite. Mas se o limite existe, quer dizer que essa quantidade de pontos que ele não está dando zero, né? Então, tipo, se o limite dele está dando uma coisa que não é zero, a quantidade de pontos que ele está atingindo que não são zero de fato é suficiente para a gente calcular o limite, faz parte daquela coisa que a gente está deixando um pouquinho de lado, que é discutir um pouquinho o domínio das funções. É o mesmo tipo de raciocínio aqui, mas a gente está tentando focar por enquanto nessa parte aqui mais importante. Esse preenchimento de detalhes a gente pode fazer num segundo momento. Tudo bem? Vamos ver para que tipo de coisa isso aqui funciona. Eu acho que você já imagina para que tipo de coisa isso aqui já funciona, né? Porque você consegue agora fazer alguns limites de uma maneira muito fácil. Por exemplo, vamos pegar esse aqui. Ó. Eu vou ter um limite de x tendendo a zero de x quadrado mais 3x mais 2. Se eu fosse, eu posso fazer isso aqui pela definição, certo? Eu posso tentar mostrar para quanto que isso aqui vai pela definição. Mas se eu vou tentar fazer isso aqui pela definição, você vai ver que você tem uma certa... chato, é no mínimo chato. Pode ser meio difícil também, mas é no mínimo chato.
certo? Tentar fazer isso pela definição. O que a gente acaba fazendo? Você fica numa espécie de. Por enquanto é um esboço, porque eu não sei se vai dar certo. Quer ver? Depois a gente vai fazer um exemplo que não dá certo, então vai ficar mais claro isso que eu quero dizer. Mas eu começo aqui meu esboço, meu rascunho, fingindo que. Vou falar, bom, esse limite aqui, ó, eu tenho. Eu poderia escrever esse negócio como sendo uma coisa assim, limite de x tendendo a zero. Depois, na prática, a gente acaba não fazendo tanto detalhe, né? Porque alguns a gente vai passar batido. Mas, ó, esse x quadrado, a gente já até comentou lá atrás, a gente já sabe fazer esse, mas vamos fingir que a gente não sabe. Só sei o do x, por exemplo. Então, isso aqui é x vezes x, aí eu tenho um mais, aí é um 3 vezes x, aí eu mais um 2, que é a função constante. Vou deixar parênteses que não fazem sentido, mas só para tentar marcar aqui. Eu tenho que isso aqui é um limite de um x tendendo a zero de um limite produto de 2 que eu sei fazer, beleza? Produto de 2 que eu sei fazer, acabamos de fazer lá no outro, função constante, eu sei. Então eu sei fazer todos esses individualmente. Então, se eu sei fazer todos esses individualmente, eu consigo concluir que o limite, no caso aqui é uma soma, vai ser a soma dos limites. Então, isso aqui vai o quê? Esse aqui está indo para zero, esse aqui está indo para zero, esse aqui está indo para 2, então a resposta final é 2. O que eu quis dizer que é um esboço? Você faz isso como se fosse o rascunho. Como eu sei que os limites existem, virou a resposta oficial. Por quê? Porque eu só posso fazer isso aqui se os limites intermediários existem. Esses caras aqui teriam que existir. Se um deles não existe, eu não consigo concluir que o primeiro não existe. Pode ter alguma coisa que aparece no meio. A gente ainda não tem uns exemplos muito bons para fazer isso, mas eu vou fazer um exemplo aqui que eu confesso que é ruim, é meio forçado, é forçar a barra aqui, mas acho que pelo menos na atual circunstância é um que a gente consegue fazer. Quer ver? Vamos fazer esse aqui. Ó. Vamos fazer o limite de x tendendo a zero de x quadrado sobre x. Se você tentar aplicar direto o que a gente acabou de fazer, você teria que fazer, ó, atenção, isso aqui é o esboço, hein? Do tipo, você teria que tentar fazer um limite de x tendendo a zero de x quadrado vezes 1 sobre x. Qual é o problema que aconteceu agora? Esse está indo para zero, a gente já viu isso algumas vezes. O problema é que esse não existe. Se você usar o resultado anterior de maneira errada, o que ele vai te falar? Usando de maneira errada, põe o errada grande aqui. Se você está usando de maneira errada, você vai falar: olha, esse produto, um das parcelas não existe, um dos fatores não existe, então, portanto, o produto não existe. Está errado isso. Tá? O que aquele resultado fala é: se cada um dos fatores existe, o produto é simplesmente o produto deles mesmo. Você calcula os limites individualmente e faz o produto. Ele não fala nada sobre se eles não existem. Então, fazer desse jeito, não é que assim, chegou nisso aqui, você chegou no beco sem saída, mas não é que você já estava no beco sem saída de começo. Você tem outro jeito para tentar fazer. Então vamos apagar isso aqui e vamos tentar fazer um comentário aqui rápido para vocês tentarem entender o que é que está acontecendo. Vamos olhar quem é essa função, certo? Ela tem problema no zero? Tem problema no zero. Mas fora do zero, o que é essa função? Pega um x, considera x diferente de zero. Eu sei que agora ele é diferente de zero. Quanto que é x quadrado sobre x? Se o x é igual a zero, isso aqui não está nem definido, não dá para fazer nada. Mas se o x é diferente de zero, olha, isso aqui é x. Claro, certo? Tipo, pensa um pouquinho. Se o x é diferente de zero, por exemplo, põe um 3 aí nesse lugar. Vai ficar 3 ao quadrado sobre 3. Eu posso fazer essa conta. E dá 3. Certo? Então, para x diferente de zero, eu sei isso. Isso aqui está indicando que eu estou no limite indo para zero. Indo para zero, mas a gente calcula, lembra que lá na hora que você faz a definição do limite, você tem um zero menor que x menos a, menor que delta? Olha esse cara aqui. Esse cara está indicando que se você está. Isso aqui é o meu a naquele caso, né? Ele tem até um a disfarçadinho aqui, ó, sequência. A, né? Se você está chegando perto dele, mas você não é ele, isso aqui, né? Repara que isso aqui é a única coisa que quer dizer, né? Como isso aqui é um módulo, isso aqui só está dizendo que x é diferente de zero, de a. Tudo bem? Então, no caso, você está pegando um x diferente de zero. Então, essa conta está sendo feita com valores que são diferentes de zero. Então, calcular esse limite aqui, isso aqui é só um jeito complicado de falar essa conta. Certo? E esse limite existe. Tudo bem? A gente vai fazer casos melhores depois, tá? Se você fizer um esboço do gráfico disso aqui, esse esboço do gráfico disso aqui você consegue fazer, certo? Você vai ver que o gráfico disso aqui é esse cara aqui. Para qualquer valor diferente do zero, dá x. Então ele fica uma bola aqui e assim. Aqui ela não está definida.
Não está definida, mas o limite a gente pode falar para uma coisa que não está definida, o limite é zero. Tudo bem? Tá certo? Então depois a gente vai fazer alguns exemplos melhores, porque daí de fato tem alguma coisa interessante aqui. Isso aqui é só um que você já sabia fazer isso, mas só está numa linguagem mais complicada. Depois a gente vai usar a linguagem mais complicada para fazer alguns que você não sabia fazer, certo? Vamos começar, a gente só fez alguns aqui que eu já sabia fazer, usei a técnica complicada para fazer um caso que eu já sabia, mas só para você não já acrescentar 2 níveis de dificuldade de uma vez. Tá certo? Então é isso por enquanto. Então a gente já colheu alguns frutos aqui, a gente já consegue fazer alguns limites de uma maneira razoavelmente bem simples. Tá bom?